Bom, meu nome é Marise, né? Meu nome, que todo mundo me conhece, é Marise Guarani. Eu sou batizada, né, pelo meu povo, que são os Imbiá Guarani. Meu nome é Parareté, eu tenho 66 anos. Eu sou professora de História, sou mestre em Educação pela Universidade Federal Rural, sou doutora em Educação pela UF. Eu sou a primeira cotista do doutorado da UF. E falar para vocês, eu quero falar de algo que começa quando eu era criança. Desde criança eu sei que eu tinha uma missão. Eu só não sabia qual. Eu fui para várias coisas, né? Eu fui para o movimento de colores da treinamento de liderança cristã da Igreja Católica. Minha família, quem não era da Umbanda, era do catolicismo. Eu sou indígena do contexto urbano. Eu nasci em Turiaçu, que não deixa de ser uma terra indígena, que fica entre Madureira e Rocha Miranda. A minha família veio de dois lugares, né? As mais recentes, né? De Miguel Pereira, parte da minha mãe, e de Cachoeira de Macacu, a parte do meu pai. E eu sempre soube que eu tinha uma missão. E eu sempre perguntava, muitas vezes na hora de dormir, eu perguntava que missão era essa? O que eu tinha que fazer? E aí eu fui para muitos lugares, eu fui ser professora, aí eu falei, é educação. Eu fui para o movimento político, né? Eu fui do PT, hoje eu sou do PSOL, achava que estava ali. Mas, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo que muitas portas se fecharam porque Nhanderu queria que eu chegasse em um determinado lugar. Eu olho isso hoje, assim, de uma forma muito tranquila, porque eu queria ser arquiteta. Eu sou professora. Nada a ver. Mas, nesse ínterim eu engravido, nesse ínterim eu caso, nesse ínterim eu saio do Rio, eu vou morar em Duque de Caxias, no 3º distrito, e nesse ínterim eu vou buscando qual é o meu caminho. E eu descubro, né, que o meu caminho era a educação. Era a educação, e como eu sempre fui uma guerreira, eu sempre lutei por tudo aquilo que eu achava que eu tinha que lutar. Eu, por exemplo, fiz com que, junto com as minhas alunas normalistas, a gente conseguisse garantir que o Colégio Estadual Fernando Figueiredo, em Bariê, mantivesse o curso de formação de professores. Curso, inclusive, que eu fiz quando eu era já casada, com 2 filhos, que eu fui fazer a formação de professores lá, né? E depois eu fui professora de História lá para o curso. Então, aquilo ali me fez lutar. E até o Nairobi Nagai, que encampa, aceita essa luta e vem conosco para fazer uma audiência pública e a gente conseguir garantir que o Colégio Fernando Figueiredo continuasse sendo o colégio de formação de professores até hoje. E assim eu vou ser conhecida pelo sindicato. Uma das diretoras foi minha professora de História lá nesse colégio, quando eu fazia formação de professores. E ali eu entro para o sindicato. No sindicato, para onde eu vou? Para uma secretaria de Gênero, Antirracismo e Orientação Sexual. Ali eu começo a formar, fazer trabalhos para formar os professores, para falar sobre mulheres, para falar sobre combate à homofobia, para falar sobre combate à discriminação racial negra e indígena. Vem a lei de 2003, 10.639, e eu vou rodar o estado com professores do movimento negro para fazer as pessoas entenderem que era importante falar sobre aquilo. Mas eu também vou construir um seminário de formação chamado Seminário de Múltiplos Olhares,
que formava professores para trabalhar a questão de todas as questões que eu estou falando, inclusive sobre a questão indígena, né? E ali, nessa questão, eu começo a parar para pensar por que que eu, mesmo sabendo das minhas avós, nunca tinha me declarado. Ali eu começo o meu trabalho de volta para casa. Foi um trabalho árduo, difícil, muito choro, muita tristeza, muita discriminação, né? Mas eu fui buscando o meu caminho. E eu sempre dizia, Deus sabe de todas as coisas e conhece o meu coração. E assim eu fui lutando, fui buscando. Um dia, num Fórum Social Mundial, lá em Belo Horizonte, eu encontro o povo Krenak e tinha uma mulher vendendo um cocarzinho que ele era todo trançado de palha e com umas peninhas cinza pontudinhas. Eu pego aquele cocar e coloco na minha cabeça. Nessa época, eu usava o meu cabelo curtinho, arrepiado. As minhas alunas do normal me chamavam de radical chique. E aí, eu coloco aquele cocar na cabeça e a minha amiga, uma negra linda, eu dizia para Isabel, ela faleceu. Eu falo, Isabel, você parece uma rainha de ébano. E ela com um sari lindo, belíssimo, africano, com um turbante. E eu com 1,58 m, do lado daquela mulher imensa, com um cocazinho na cabeça, as pessoas olhavam mais para mim do que para ela. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Por quê? Eu comecei a descobrir a invisibilidade do corpo indígena. E ali eu não tirei mais o meu cocar. Eu era, nessa época, diretora executiva da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. A minha pasta era a pasta de políticas sociais. Eu era coordenadora do setorial da mulher trabalhadora da CUT, né? E também era da direção do CEP, na pasta de gênero, antirracismo e orientação sexual. E ali eu começo a descobrir que eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu crio o Seminário de Múltiplos Olhares, que a gente vai trabalhar o estado inteiro essas questões sobre questão racial, sobre questão de homofobia, sobre questão de mulheres, mas principalmente o meu foco eram as questões indígenas. Ali, um dia eu coloco o meu cocar no 7 de setembro, no Grito dos Excluídos. E encontro o falecido Vanderlei, que era do Movimento Carioca, de indígenas em contexto urbano. Pergunto a ele, onde é que estão os indígenas? Ele me pergunta, você é indígena? Eu falei, sou. Agora eu quero saber o seguinte, onde estão os indígenas que a gente não encontra? E aí ele falou assim, então eu vou te apresentar. Me apresenta o Zé Guajajara, me apresenta o Garapirá Pataxó, Araçari Pataxó, né? Me apresenta o Carlos Tucano, isso em 2004. E ali eu pergunto a eles onde eles se encontram. A gente se encontra onde dá, porque é muito difícil a gente arrumar um local para se reunir. Eu disse, então eu vou abrir a CUT para vocês. Então tem o aquário, que é a sala dos movimentos sociais. Então em dia de reunião eu colocava lá movimento indígena e eles iam para lá. Quando lá estava com outras agendas maiores que já tinham colocado, a gente ia para o CEP. E assim eu comecei a levar o movimento indígena para dentro do Seminário de Múltiplos Olhares para falar com os professores. E ali eu começo o meu caminho de volta para casa. Chega 2006, a gente já tinha criado o movimento Tamoio dos Povos Originários,
íamos para as escolas para falar sobre cultura indígena e a gente, como sempre, né, descobrindo que aquela questão de o professor não saber nada sobre povos indígenas, no meu colégio não era só nos colégios que eu trabalhava, era em todos os colégios, né? E a gente começa a pensar, né, que a gente tinha que ter um espaço no Rio de Janeiro onde a gente tivesse um centro de referência de história e cultura dos povos indígenas. Assim a gente ocupou o prédio da Aldeia Maracanã, que na época não era a Aldeia Maracanã, era o prédio do antigo Museu do Índio. E ali a gente, eu vou até a aldeia de Lídia, que era em Paraty-Mirim. Lídia aceita, diz, se você vai eu vou com você. Os Pataxó vão até, nós fomos à Barra Velha, eu e Gesa Correia, que é diretora do CEP, foi diretora do CEP, e hoje ela está assessorando o Glauber Braga lá em Brasília, e ela é tupinambá. E nós fomos à Barra Velha para falar com os caciques e pedir autorização para eles virem com mais guerreiros para ocupar aquele prédio e a gente ia conseguir restaurar aquele prédio. E fizemos uma reunião com o movimento indígena do contexto urbano, que algumas pessoas, como o Zé dizia, que deixasse para depois, que o problema não era a gente ocupar, o problema era a gente manter. E eu disse para ele que manter, a gente sabia como manter, porque nós éramos do movimento sindical. E o movimento sindical sempre tem uma pauta de ajudar os movimentos sociais, né? Então a gente falou, não, isso é tranquilo. A questão é, ninguém vai saber o que vai acontecer. Mas antes disso tudo acontecer, no dia 17 de setembro de 2006, o ano que a gente ocupou o prédio, eu tive um sonho. Por que eu sei que era 17 de setembro? Na noite de 16 para 17. Porque 17 de setembro é meu aniversário. E eu tenho um sonho que um pajé, ele me coloca na mão, ele é imenso, e ele diz para mim, vocês só conseguem ocupar em outubro. Depois de outubro vocês não ocupam mais. E aí a Gesa liga para mim e fala, onde é que vai ser a cerveja? Eu falei, a cerveja eu não sei, mas eu sei de uma coisa, a gente precisa ocupar aquele prédio. E ela diz, ué, vamos fazer, você quer? Vamos fazer. Aí eu falo, mas tem que ser dia 12 de outubro. Aí, porque 12 de outubro é o dia da invasão de Abiaiala. E aí ela diz, você está maluca? 12 de outubro é menos de um mês, como você acha que a gente vai conseguir garantir tudo que a gente precisa garantir 12 de outubro? Eu falei, não faz mal, a gente tenta 12. Se não for 12, tem que ser antes do dia 31. E aí, ida para Barra Velha, a gente já tinha feito. Mas ida para Paraty-Mirim, a gente vai fazer naquele momento, a gente vai garantir Pirapiré, né? Dinheiro para poder os Pataxó viajarem para Barra Velha, trazerem indígenas, enfim. Tudo foi feito assim no silêncio. E a Cláudia, que é do Núcleo Piratininga de Comunicação, nessa época ela era da imprensa da CUT. Então nós fizemos o release, mandamos para ela e dissemos, você só vai soltar o release para a imprensa quando a gente disser, estamos dentro do prédio. E aí a gente produz o primeiro encontro do Movimento Tamoio, que vai acontecer aqui na UERJ, no 9º andar,
no auditório do 9º andar, e ali a gente vai garantir recurso com os sindicatos para trazer os Guarani da aldeia, para trazer os Pataxó de Barra Velha, enfim, para garantir alimentação aquele dia. E outros sindicatos, como o Sindesprev, nos outros dias, durante 15 dias, para a gente poder garantir a estrutura que a gente precisava. Assim a gente consegue garantir a ocupação do prédio, a gente liga para a Cláudia, Claudinha pode soltar o release, e era quase meia-noite, chega o JB, primeiro jornal que chegou para cobrir aquele evento. A gente fez atividade em escolas, abrimos o casarão, a gente limpou tudo, a gente garantiu que as pessoas pudessem conhecer a história viva dos povos originários. Vai ter uma reunião com indígenas de vários lugares e a gente vai dizer o que a gente quer com o prédio. E cada um vai falar. E nós vamos chegar à conclusão que a gente não pode dar o nome de uma etnia, porque ali era pluriétnico. E aí eu falo para o pessoal, gente, que tal a gente pensar em algo político? Algo político é o que aconteceu nesse território. E conto para eles a história da Confederação dos Tamoios. Assim, o movimento passa a ser Movimento Tamoio, e quando a gente ocupa o prédio, a sede do Movimento Tamoio. Depois da sede do Movimento Tamoio, a gente constrói o Instituto Tamoio dos Povos Originários. Então a gente nunca pensou aquele espaço como uma aldeia. O Sérgio Cabral, quando vai instituir aquela política de cotas para o povo indígena, para o povo negro, para concurso público do Estado, ele vai fazer um convite para o Carlos Tucano, que era o nosso cacique, e vai colocar ali a aldeia Maracanã. Ele que vai colocar a aldeia Maracanã. E aquele nome começa a pegar. Mas a aldeia, território de aldeia é algo completamente diferente que a gente tem ali, naquele espaço, né? E aí chega 2013. 2013, a gente, por mais que a gente tentasse falar com o presidente da República, que na época era o mesmo presidente de agora, né? Que é o Lula. Não, mas eu queria falar o nome dele, mas deixa para lá, é o governo Lula, né? E aí ele nunca a gente conseguiu falar com ele. A gente também tentou outros locais, né? Também não conseguimos falar com ninguém. A aldeia Maracanã ficou conhecida mesmo em 2013, quando tem aquela tentativa de desintrusão, que vai entrar um movimento social, que vai ser o maior acesso no Facebook, na época ainda era Facebook, o Facebook vai dar o maior acesso do mundo. Até o Le Monde vai falar sobre a aldeia Maracanã. A minha ex-nora, né, ela era francesa, estava em Paris, me manda a foto do Le Monde, né, dizendo que vocês estão aqui, né. Então nós ficamos com isso ali, todo mundo ficou sabendo da desintrusão, da tentativa de desintrusão do prédio. O movimento social vai lá para dentro, a gente começa a fazer uma série de reuniões. Eles entraram dizendo que eram apoiadores e depois quiseram protagonismo. E aí eu fui uma pessoa assim draconiana de dizer que nós não passamos 6 anos e meio ali para modificar tudo, porque
tinha o evento da Copa do Mundo, que tinha essas questões, que a gente ia continuar levando o movimento como um movimento não só dali, mas de várias partes do Brasil vieram contribuir. E aí a gente começou a sofrer uma série de violências ali dentro. Chegou uma hora que a gente não conseguia ir ao banheiro sozinho com medo. Nós ficamos aquartelados na frente e para ir lá atrás, fazer uma comida ou ir ao banheiro ou tomar banho, a gente ia junto. E assim a gente passou uma situação assim muito ruim, a ponto de eu pegar a minha rede e ir para a casa do Tucano, que o Tucano foi ameaçado várias vezes. Falei, não, o que der para você, dá para mim também. Estamos juntos, vou botar minha rede aqui, vou ficar aqui, né? E continuamos lutando. E eu falei para as pessoas, a gente não ficou 6 anos e meio aqui, para agora a gente simplesmente não queria abrir diálogo com o governo. Por quê? A gente só tem política pública se você dialoga com o governo. Isso não quer dizer que eu seja amiguinha do governo, até porque eu sempre fui de esquerda. Isso não quer dizer que eu seja governista ou que eu vá beber uma cerveja ou um cauim com alguém que seja do governo. Mas eu quero que eles nos ouçam, porque é assim que a gente faz política pública. Chegou o dia da desintrusão e as pessoas foram barbaramente atacadas. E as pessoas que não queriam sair de lá, mesmo sabendo que todos iriam sair, porque tinha um documento de reintegração de posse, as pessoas começaram a achincalhar o povo que defendia o diálogo com o governo, né? Chamando de traidores, chamando de governista. E esse é um nome que até hoje, é claro que ninguém fala na minha cara mais, né? Mas falam pelas minhas costas, até hoje, né? Porque eu defendi que a gente tinha que ter política pública. E nesse ínterim, a coisa ficou tão feia, né, com tudo aquilo que aconteceu, que o Sérgio Cabral, ele volta atrás e a gente consegue um diálogo com a Adriana Ratti, que vai nos chamar para saber o que a gente quer com o prédio. A gente fala com ela que a gente precisava chamar outro grupo e na véspera da reunião, eles invadem novamente o prédio e falam, vai ser aqui a reunião. Foi algo assim muito difícil, muito tenso, muito violento, com muitas palavras muito difíceis de escutar. Mas a gente faz a reunião lá. Porque quando a gente sabe qual é o caminho que a gente quer, a gente não tem medo, a gente vai continuar mantendo aquela linha. E essa linha nos foi dada, inclusive, por vários parentes que estavam nas aldeias do Rio de Janeiro. Tanto é que esses parentes nos dão crédito até hoje. E assim a gente consegue garantir esse diálogo, consegue fazer um grupo de trabalho, consegue entregar, mas antes de entregar ao governo, eles vão até os jogos indígenas, o Tony Lotaro, o Carlos Tucano e a Adriana Ratti, e vão o Tucano vai falar com todos sobre o que está acontecendo aqui e eles querem vir para cá. Então vem uma delegação de norte a sul do país com as principais lideranças nacionais
para ouvir e dar contribuição ao projeto. Porque esse projeto não é um projeto, a gente nunca pensou esse projeto como um projeto do Rio de Janeiro, e sim um projeto nacional. Aliás, eu vou mais além. Para mim, esse projeto é um projeto de toda a Biayala, porque aqui existem o Aral, aqui a gente tem o povo Inca, a gente tem vários parentes que vieram dos seus países e hoje vivem no Brasil. Né? Quando a gente vai para Biayala, antes de a gente ter essa grande invasão, esses povos sempre estiveram trocando cultura, trocando semente, trocando tudo. O nosso milho guarani, ele é dado pelo povo Inca, né? Então, a gente pensou esse projeto como um projeto de todos os povos indígenas, né? Então, eles vêm para cá, a gente faz uma reunião no Hotel Novo Mundo e esse pessoal do Aldeia Resiste invade para acabar com a reunião. Invade o hotel, nos chamando de vendidos, chamando o neto do Raoni, Marcos Terena, Andila Caingangue, enfim, Álvaro Tucano e vários parentes. Piracumã e Aualapiti, que já ancestralizou. Aniceto Chavante, que já ancestralizou. É o nome das pessoas, né? E vários povos do Xingu que estavam ali, gente de norte a sul do país que estavam ali, chamados de vendidos, chamados de traidores. Isso é algo duro de se escutar quando você vê qual é a história desses povos que estavam aqui para garantir esse restauro, para garantir esse projeto que daria visibilidade às universidades, a tantos povos, para você discutir o que é mesmo a condição indígena em contexto urbano e nas aldeias, né? Bom, a gente vai para um quartinho, termina o documento e entrega. Só que eles ocuparam um prédio e disseram, se tiver de restaurar prédio, vai restaurar com a gente aqui dentro. Você sabe que isso não existe. Isso não existe. E assim o prédio está com a parte de cima caindo, já condenada a parte de cima pela Defesa Civil, pelos bombeiros, né? E a gente até hoje não consegue o restauro do prédio. Naquela época tinha o dinheiro, porque o dinheiro, o recurso que era para a implosão do prédio, era o mesmo recurso que seria destinado para o restauro do prédio. Naquela época tinha. Mas quando começaram a atacar a Adriana Ratti, a Adriana jogou a toalha e disse, eu não posso mandar um projeto desse para a Alerj sendo tão achincalhada nas redes sociais. Né? A gente continua esse trabalho, né, durante todos esses anos. Eu tenho uma série de documentos que atestam que o prédio foi tombado pelo INEPAC, fomos nós. O prédio foi tombado pela Prefeitura do Rio, fomos nós. O prédio tem o projeto que já está lá na Secretaria, né, de Direitos Humanos, várias secretarias, o projeto para ser o restauro do prédio, né? Agora só falta que a gente tenha um governo comprometido, né? Porque esse governo que está aí, ele não é um governo que se preocupa com educação, não se preocupa com povos indígenas, não se preocupa
com acesso e garantia e políticas públicas para povos periféricos, para povos negros, para as mulheres, né? Então, a gente continua lutando. Eu acho que a própria comunidade, né, do Rio de Janeiro deveria se encampar essa questão, essa luta, para que a gente continuasse não só a lutar, mas que a gente conseguisse garantir o restauro do prédio, né? Então, para mim, eu realmente não quero ancestralizar antes de ver esse prédio pronto. Esse prédio estando pronto, esse prédio estando restaurado, esse prédio começando a funcionar como a gente sempre quis, eu vou pegar minhas coisas, eu acho que eu vou tirar férias, né? Fazer algumas coisas que eu quero fazer, né? Andar aí por Abya-Yala e fazer um livro, quem sabe, mostrando como a Abya-Yala é rica em cultura, né? E para mim é isso. Para mim, hoje, eu entendi onde Nhanderu queria me levar. Então, eu tento fazer o melhor. E sempre quando eu durmo, eu digo para ele e para a espiritualidade que sempre me acompanha, nunca me deixa só. Eu costumo dizer que aquela música que a irmã do Caetano Veloso, ai meu Deus, como é o nome dela? Maria Bethânia. Ela diz, não mexe comigo que eu não ando só. Essa música é minha, sabe? Eu não ando só, então não mexe comigo, porque eu realmente não ando só. E hoje eu sempre digo para a espiritualidade, para me dar força, para me dar saúde de eu ver determinados projetos de avanço da população indígena, de ver a população carioca e ver a população brasileira entendendo que eles têm mais de indígena dentro de si, dentro da sua cultura, dentro do modo de ser, dentro da forma de falar, do que só em a vã filosofia deles. Né? E dizer que aí eu digo para eles, vocês sabem o que vai no meu coração. Eu acho que isso para mim é a parte mais importante. Vocês sabem o que vai dentro do meu coração. Só eles sabem. E eu acho que é por isso que eu tenho força, é por isso que eles vão mostrando caminhos e vão colocando pessoas para que eu possa falar. É isso. Eu quero agradecer a vocês, a todos aqueles que lutam pelas causas indígenas, pela Pachamama, pelo nosso planeta, pelo nosso futuro aqui, né? Porque sem povos indígenas, nós não vamos conseguir garantir que essa terra não nos expulse. Porque é isso que vai acontecer se a gente não tiver esse amor profundo a ela. E gratidão por ela nos cuidar. Aveté, e como diz o meu povo, agudjevete para quem luta, gratidão para quem luta.